As raízes de Paulo Freire no Distrito Federal e no Brasil. Adotado em quase todos os países do mundo, Paulo Freire está nas melhores escolas e universidades dos países desenvolvidos, no Brasil e no Distrito Federal, em base às metas do Plano Nacional, PNE, e Distrital de Educação, o PDE. Em 2013, a abordagem freiriana passou a fundamentar a educação de jovens e adultos, a EJA, instituída no país pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, em 1996. A EJA é a modalidade na LDB, mas na abordagem da educação libertadora de Paulo Freire, desde 2013, conquistamos e lutamos pelo cumprimento do PNE, o Plano de Estado, a definição do EJA na forma integrada à educação profissional nas metas 9 e 10. Aqui no DF, construímos coletivamente, em conferências promovidas pelo Fórum Distrital de Educação, as metas 8, 9, 10 e 11 do PDE desde 2015 e as diretrizes operacionais de EJA aprovadas em 2019 e lançadas este ano em fevereiro de 2020, explica Maria Luísa Pereira, professora aposentada da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, a UNB. Contudo, o projeto político e econômico em curso no Brasil afasta cada vez mais o direito à educação básica da classe trabalhadora. Mesmo com a alta demanda social do Brasil e do DF, o governo Bolsonaro se nega a usar o dinheiro público na alfabetização de brasileiros, mantendo a educação numa eterna crise que justifica a declaração do antropólogo, sociólogo e historiador Darcy Ribeiro de que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto da elite. Em 2019, o Bolsonaro aplicou apenas 2,8% do orçamento destinado à EJA. Dos 54,4 milhões de reais destinados ao programa, apenas 1,5 milhão foi aplicado. Ao mesmo tempo, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD contínua, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2018, revelaram imensa demanda por educação básica no país. Naquele ano, havia mais de 75 milhões de brasileiros com 15 anos e mais sem educação básica completa, 74.729.441 com 18 anos e mais sem educação básica completa e 11.300.000 com 15 anos e mais e não alfabetizadas. O diagnóstico do PDE estima que no Distrito Federal há mais de 1,2 milhões de pessoas de 15 anos e mais sem educação básica completa. Em 2019, o IBGE registrou no DF 66 mil pessoas de 15 anos e mais não alfabetizadas e 124 mil jovens de 15 a 29 anos que não trabalhavam nem frequentavam escola ou similar. Nesse mesmo ano, o DF teve o maior percentual no país de pessoas que concluíram o nível superior, 27% da população. Filosofia freiriana na EJA. É importante destacar que depois das metas 10 e 9 do PNE, a EJA passou a ser entendida na forma integrada educação profissional, ou seja, não existe EJA sem uma integração na perspectiva do mundo do trabalho e não do mercado de trabalho, esclarece a professora Maria Luísa Pereira. Ela explica que é nesse ponto que faz a diferença do entendimento de que Paulo Freire nos traz uma educação que seja libertadora no sentido apenas de uma liberdade abstrata, utópica, mas de um exercício de liberdade de luta por direitos, de forma organizada, exatamente na construção de uma nova sociedade, seja ela chamada de sustentável, de bem viver, de socialista, mas essa sociedade que está aí não tem capacidade de realizar o humano nas pessoas e, sobretudo no trabalho, o respeito à criatividade, as novas formas de organização do trabalho. Júlio Barros, o diretor do Simpro-DF, afirma que é nesse sentido que
que o PNE e o PDE expressam claramente essa direcionalidade para uma educação que não é de empreendedores ou de reprodução da sociedade capitalista, mas uma educação que faça com que cada trabalhador, de forma organizada, possa construir a nova sociedade. É nesse sentido que o PNE e o PDE apontam, sim, nas metas 8, 9, 10 e 11, claramente, a possibilidade do processo libertador. Construímos coletivamente os dois planos. Resistência. CEPAFRE alfabetizou 16 mil em 31 anos. Apesar do projeto Destruição da Educação Pública, gratuita, libertadora, emancipadora e de qualidade socialmente referenciada, a resistência freiriana mantém vivo o projeto de educação da classe trabalhadora. Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança, diz Freire na obra Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa. Essa esperança e a alegria freiriana é uma espécie de combustível que mantém vivo o Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, o CEPAFRE, um centro de educação popular. No CEPAFRE, os educadores entendem que ensinar exige rigorosamente metódica, pesquisa, respeito aos saberes do educador, criticidade, estética e ética, dentre outras características apontadas pelo patrono da educação brasileira. Não é uma escola da rede pública e nem privada, mas é uma unidade educacional sem fins lucrativos que vive de apoio e de projetos e que entendeu que ensinar não é transferir conhecimento e exige consciência do inacabamento. Fundado como associação de fins não econômicos em 1989, o CEPAFRE completou 31 anos em 2 de setembro deste ano. Ele resultou de uma experiência de alfabetização iniciada em 1985 com a metodologia do professor Paulo Freire. Trata-se de uma iniciativa de um grupo de estudantes da extinta Escola Normal de Ceilândia, com estudantes do mestrado em Educação da UNB. O centro subsiste de uma resistência coletiva dos seus integrantes, leituras, pesquisas e debates. Do ponto de vista econômico, subsiste da doação de pessoas generosas que acreditam no trabalho, bem como de projetos. No ano passado, por exemplo, tivemos 4 turmas financiadas pelo sistema de cooperativa Sicob. Muitas vezes foi socorrido pelo Simpro-DF. Tem apoio da UNB, com assessoria pedagógica desde a sua fundação, a partir de um termo de cooperação renovado a cada 5 anos, tendo o professor Erlando da Silva Rezes como responsável na FE da UNB pelo termo de cooperação, bem como o apoio da Faculdade de Direito por meio do Núcleo de Prática Jurídica, informa. Eu diria que o CEPAFRE é de fundamental importância em Ceilândia, porque mesmo sem muito apoio do governo, já alfabetizou mais de 16 mil pessoas ao longo dos seus 31 anos de existência. Pela relevância do seu trabalho de alfabetização, recebeu o prêmio Medalha Paulo Freire em 1985 e vários outros, como certificados de honra ao mérito do GDF e da Coordenação Regional do Ensino de Ceilândia, afirma a professora Maria Madalena Torres, vice-presidente do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia e mestre em educação. Semente plantada, frutifica na capital do país. Apesar de toda a repressão e desinvestimento, o pensamento freiriano foi semeado no DF desde o início dos anos 60. Madalena conta que grupos de várias cidades aprenderam a metodologia com o CEPAFRE, como o CEPAX de Sobradinho, Caremas do Recanto das Emas, Casa de Paulo Freire de São Sebastião e vários outros grupos que iniciaram suas experiências a partir de Ceilândia, mas não conseguiram se sustentar financeiramente. Não é fácil manter, num país como o nosso, que valoriza pouco a educação formal e menos ainda a educação popular, né, afirma Madalena. Nessa 4ª matéria da série Paulo Freire,
Vida e Obra, que integra a Semana Paulo Freire, 99 anos, o Simpro-DF indica obras que são construções na EJA, na forma integrada de educação profissional, que se conjuga com as diretrizes operacionais de EJA do DF. Clique nos títulos e baixe as obras. Confira a seguir outras matérias da série Paulo Freire, Vida e Obra.